Olá, mulher! Seja bem-vinda ao canal. Eu sou a Natália Salgado e logo de cara já quero aproveitar e te pedir o teu like e o teu compartilhamento. Isso ajuda demais aqui ao crescimento do canal e eu sei que você gosta dessas aulas. E para elas continuarem, o teu like é muito importante. Nessa aula nós vamos fazer essa bolsa que, modéstia à parte, está um arraso. E ó, eu vou te ensinar a fazer essa alça também, hein? E se você já ficou de olho nesse forro lindo, deixa eu te contar. Eu ensino a forrar bolsas de diversos formatos e você pode acompanhar tudo isso lá no meu Instagram, _Natália Salgado. Então bora lá aprender essa peça? Para essa bolsa, nós vamos precisar de duas laterais como essa aqui. Como vocês podem ver, ela não é redondinha, ela é mais oval, tá? Então, nós vamos começar fazendo as laterais. Aqui eu tenho uma das laterais pronta e agora a gente vai fazer a outra juntinhas aqui. Então, eu já tô aqui com o meu nó corrediço e eu vou começar fazendo 5 correntes. Eu vou marcar a segunda corrente da agulha para baixo, ó. Não é a que tá, a laçada que tá na agulha não conta. Uma, duas, são as que já caíram da agulha, tá? E eu marco, ó, pegando as duas alcinhas. Vou voltar agora na terceira correntinha, ou seja, uma depois do marcador, né, que eu coloquei. Usando as alcinhas de trás aqui, ó, para fazer os pontos. Então, a partir da terceira, eu vou fazer aqui os pontos baixos. Logo depois que eu faço o último ponto aqui, ó, eu vou colocar um marcador também. Aqui logo depois... Logo nessa correntinha que caiu por último aqui, ó, da agulha, que é a cabeça do último pontinho aqui, tá? Então, olha só, eu fiquei aqui, ó, com 3 pontos baixos. Nesse local aonde está o último ponto baixo aqui, eu vou fazer mais 3 pontos. E a gente tem que virar a peça, porque a gente vai trabalhar uma peça oval circular. Então, eu vou trabalhando esses 3 pontos no mesmo lugarzinho, girando a peça para ela passar, para esses pontos passarem para o outro lado, tá? Então, olha só. Esse nozinho do início, eu já abraço ele aqui com fio, ó, para ele já ficar escondidinho e ficar um bom acabamento. Então, pronto. Agora, nas outras duas próximas correntinhas aqui, que já tem ponto de um lado, eu vou colocar também um ponto em cada uma. Se você já tem experiência, já sabe fazer peça oval, faça do seu jeito, tá? Não precisa fazer igual o meu aqui, não vai influenciar. O importante é você fazer uma base ovalzinha assim. Se você quiser fazer redonda também, não tem problema nenhum. Não vai mudar, não vai interferir no formato, no final, no resultado final da bolsa. Só vai ficar um formato diferente, né? Uma vai ser oval e se você quiser fazer redonda, vai ser redonda. Aqui onde eu pedi para colocar aquele primeiro marcador, lembra que ele tá segurando duas alcinhas? Eu vou pegar essas duas alcinhas, ó, e vou repuxar, ó. Eu estou apertando a correntinha que estava à frente dessa, quando eu repuxei assim, tá vendo? E aí, eu vou fazer os mesmos 4 pontos que eu fiz aqui nessa virada, ó. Lembra que eu já tinha um e coloquei mais 3? Nessas duas alcinhas aqui, ó, que eu tinha marcado, eu vou fazer 4 pontos nesse local aqui, ó. 1, 2,
3, 4. Essa última aqui, ó, esse último ponto, você faz abraçando essa correntinha que a gente apertou ali, tá? Para esconder ela mesmo, para o ponto cobrir ela. Então, ele ficou assim. Agora, eu vou fechar a carreira. E eu vou fechar a carreira, ó, entre o primeiro e o segundo ponto que eu fiz no trabalho, tá? Ou seja, nesse intervalinho de pontos aqui, ó. É antes de onde eu coloquei o marcador. Tá vendo que o marcador tá aqui? Antes dele. Como que eu fecho esse ponto? Levanto uma alcinha maiorzinha, venho com a agulha entre os pontos aqui, ó, e levo essa alcinha para trás. Essa alcinha que eu levo para trás, eu costumo deixar ela bem apertadinha, tá? Bem pequenininha. E aí, nesse mesmo lugar onde eu levei uma alcinha para trás, eu entro com a agulha de frente para trás no trabalho e trago uma laçada para frente, ó, sem deixar perder a laçada que eu levei para trás, tenho que segurar ela. Trago uma laçada para frente, cato a laçada que eu levei para trás e fecho tudo, tá? Todos os fechamentos de carreira vão ser iguais a esse, eu não vou ficar mostrando toda vez como é que eu fecho, tá? Aqui onde eu pedi para colocar o segundo marcador do trabalho, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, aqui eu fiz um aumento, ó. Um aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, logo aqui eu tenho um aumento. E aí, no próximo espacinho de pontos aqui, no ponto de base, nós vamos fazer novamente um aumento. E aí, eu vou marcar agora esse intervalo aqui, ó, entre um aumento e outro. Então, aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho outro aumento. E eu marquei, ó, a correntinha de intervalo entre os aumentos, tá? Ou seja, a segunda correntinha aqui, ó, da agulha para trás, que é a cabecinha dos pontos, tá? Aqui eu vou fazer mais um aumento. E aqui eu vou fazer mais um aumento. Então, eu fiz 4 aumentos aqui nessa virada, tá? Comecei com um aqui, 2, 3, 4. Eu vou fazer agora 1, 2 pontos baixos nos próximos intervalos. E vou começar a fazer aumentos de novo, logo em seguida. Então, eu faço 1, aumento, 2 aumentos. Se você quiser marcar nesse lado aqui, ó, a mesma coisa que eu marquei aqui, você pode marcar, tá vendo? Entre o primeiro e o segundo aumento, você coloca o marcador, se você quiser. Se não quiser, sempre marcando o primeiro aqui dos intervalos, vocês vão conseguir pela contagem de pontos entender o que tem que ser feito, tá? Então, aqui tô no meu terceiro aumento desse outro lado. Quarto aumento. E aqui vou fazer o último ponto agora. Tá vendo aqui aonde tem essa laçadinha aqui, lá do início do trabalho? Eu vou fazer o meu último ponto agora abraçando lá embaixo, ó, para tampar essa alcinha aqui. Então, eu pegaria normalmente aqui, eu não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui embaixo. Só esse ponto que vai ser feito assim, tá? E aí, eu faço ele um pouquinho mais apertado para ele não ficar mais comprido que os outros. Sempre tomando cuidado também para não ficar dando buraco na peça, tá bom? Agora, eu vou fazer o fechamento, igualmente eu fiz na carreira anterior. Então, ficou assim. Então, aqui nós estamos entrando na terceira carreira.
E eu comecei aqui, ó, logo com o meu primeiro ponto, que é o ponto onde fecha a carreira anterior, ele já fica sendo o primeiro ponto. Vou fazer o segundo ponto sozinho. E aqui onde eu pedi para marcar, que é o intervalo entre um aumento e outro da carreira de baixo, eu vou começar a fazer os aumentos dessa carreira. Nessa carreira, vamos ter 3 aumentos só. Então, eu vou intercalar eles com um ponto sozinho. Então, aqui eu vou fazer um aumento. Logo aqui, depois desse primeiro aumento aqui, eu vou fazer um intervalo com um ponto baixo sozinho. Quando eu faço esse um ponto baixo sozinho, eu venho e coloco o marcador aqui, ó, no último pontinho aqui que caiu da agulha, tá? Porque esse local será o aumento onde vai começar os aumentos da próxima carreira. Então, eu gosto de deixar marcado para ajudar vocês aí. No próximo aqui, eu vou fazer um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, completamos então os nossos 3 aumentos dessa lateral, né? Agora, nós vamos seguir para o outro lado. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos e já chego no marcador aonde eu preciso começar a sequência de aumentos dessa outra lateral. Então, aqui eu vou começar fazendo um aumento e um ponto sozinho e coloco o marcador, ó, logo aqui atrás desse ponto sozinho aqui. Continuo, né, a minha sequência. Mais um aumento, mais um ponto sozinho e mais um aumento. E agora, eu tenho mais 3 pontos para finalizar a carreira, ó. 1, 2, 3. E fecho a carreira. E agora, nós vamos para a nossa quarta carreira. Então, fiz o meu primeiro ponto aqui, que é o fechamento da carreira anterior. Vou fazer 1, 2 pontos baixos, logo em seguida, e vou começar a sequência de aumentos dessa carreira. E aí, antes de começar a fazer a sequência de aumentos, eu vou marcar onde eu vou começar os aumentos da próxima carreira. Então, eu tô aqui, ó, com os meus 3 primeiros pontos dessa carreira, e eu vou marcar aqui, ó, antes do último aqui que caiu da agulha, tá vendo? E agora eu começo sim a sequência de aumentos dessa carreira. Então, nessa carreira eu vou ter um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento, ou seja, eu vou ter só 2 aumentos, tá? Então, aqui eu tenho um aumento, 2 pontos sozinhos. E aí, eu vou seguir a sequência de um ponto para cada aqui até chegar no outro marcador, para fazer a sequência de aumentos do outro lado. E aí, chegando no outro marcador, eu vou começar a sequência de aumentos dessa lateral. Um aumento, 2 pontos baixos e um aumento.
E agora eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no final e fechar a carreira. Então, eu vou fazer isso aqui, eu volto já quando eu tiver começado a próxima carreira, tá? Aqui o aumento, ele já começa logo em seguida do ponto de fechamento da carreira anterior, tá? Então, aqui nós estamos na quinta carreira. E eu já fiz o primeiro ponto, que é o fechamento, e agora já começo fazendo o meu aumento. Aqui eu vou ter 3 pontos de intervalo entre um aumento e o outro, e nós vamos ter 3 aumentos aqui em cada lateral, né? Só que eu fiz o primeiro aumento, vou fazer 2 pontos baixos sozinhos e já coloco o meu marcador, tá? Para marcar o aumento da próxima carreira. Aqui, então, eu vou fazer mais um ponto sozinho e o próximo aumento. Faço 3 pontos sozinhos. E um aumento. Como eu não marquei o lado de cá, ó, é só eu saber aonde eu comecei o aumento aqui, ó. Tá vendo que o meu aumento, o aumento da carreira anterior está aqui, eu tenho um ponto sozinho antes, e o meu aumento dessa carreira, ele está entre esses pontos aqui, ó. Antes do ponto sozinho que tem antes do aumento da carreira anterior. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, né? Tô contando depois do último aumento, ó. Aqui tem o aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 6 pontos e já tem o meu aumento aqui, tá? Porque aqui tá o meu aumento da carreira anterior, aqui tá o ponto sozinho e nesse intervalo aqui antes dele é o aumento, começa a sequência de aumentos dessa carreira. Então, aqui o aumento, 1, 2, 3 pontos sozinhos, um aumento, 1, 2, 3 pontos sozinhos e o aumento. E aí, se você quiser marcar aqui, ó, o aumento, onde vai ser o aumento da carreira depois, né, da próxima carreira, para ficar mais fácil, não ter que ficar prestando muita atenção, é só você vir aqui e marcar, ó. Aqui tá o primeiro aumento, logo depois do ponto sozinho que tem depois desse aumento, eu coloco o marcador, tá vendo? Aqui tá o aumento, aqui tá o ponto sozinho, o intervalo de pontos depois dele, ó. E aqui eu vou, então, fazer um ponto sozinho para cada até fechar a carreira e volto quando eu já tiver começado a próxima, que será a última carreira. Então, olha só, já estou aqui para começar a próxima carreira, né? Que é a sexta carreira e é também a última aqui dessa parte da nossa bolsa. Então, eu tô com o primeiro ponto aqui, que é o fechamento da carreira anterior. Vou fazer, então, meus 2 próximos aqui pontos sozinhos. E logo em seguida, já tem o aumento aqui, onde tá o meu marcador. Aqui nessa carreira, nós vamos ter 2 aumentos só, tá? E entre eles, eu vou ter 3 pontos baixos sozinhos. Então, eu vou fazer ele aqui, ó. 1, 2,
3. E no próximo, o aumento. Tá? E aí, eu vou fazer aqui pontos baixos até chegar onde está o marcador. Aqui, onde está meu marcador, eu vou colocar o meu primeiro aumento. E vou fazer os meus 3 pontos baixos de intervalo entre um aumento e outro. E pronto, vou fazer o outro aumento. E agora, faço pontos baixos até chegar aqui ao final, pra gente arrematar a peça. Então, eu cheguei aqui no último ponto e agora eu vou fazer o acabamento, tá? Eu corto aqui o meu fio com um pouquinho de distância, né? Com uma sobrinha de fio, ó. Retiro tudo aqui desse último ponto, então eu puxo retirando tudo. Vou colocar essa pontinha aqui na minha agulha de tapeçaria. Cuidado para não ficar desfiando demais esse fio aqui, tá? Coloco ela entre o primeiro e o segundo ponto, ó, levando para trás. E nesse mesmo local aqui, aonde ela está saindo, tá vendo que esse fio, ele sai daqui. Se você quiser distorcer ele aqui, pode, mas também não tem grande necessidade. E aqui você leva ele para trás. Eu sempre uso essa outra alcinha aqui de trás também. Então, eu passo a agulha dentro dessas duas laçadinhas aqui. E agora, é só caminhar aqui um pouquinho com esse fio para esconder ele e prendê-lo um pouquinho, né, dentro do trabalho. E depois nós vamos dar o acabamento com o isqueiro. Então, eu já caminhei com os meus fios, o do início também, ó, eu caminhei com ele por entre os pontos aqui, por alguns poucos pontos. E agora, eu vou cortá-lo, tá? Mais rente lá o trabalho. Cuidado para nesse momento você não cortar outros fios juntos e também para na hora de queimar aqui, ó, para você não queimar os outros fios do trabalho. Eu gosto de queimar e logo colar ele, né? Porque a gente derrete esse fio e logo eu apoio com o dedal para colar ele. Tem gente que usa aqui a bundinha do isqueiro, eu faço com o dedal, tá? Então, ó, eu venho aqui, derreto ele um pouquinho e amasso ele aqui com o dedal para ele grudar aqui no trabalho, tá? Vou fazer isso aqui agora na outra ponta também. Prontinho. Agora, nós vamos passar, então, para a parte da nossa bolsa, tá? Nós já temos, você vai fazer, no caso, a sua outra lateral também, né? Para ter as duas laterais aí. E vamos passar para a parte da bolsa. Para essa parte, nós vamos começar com 35 correntes, tá? A ideia é que dê números pares de pontos. Eu normalmente coloco uma corrente a mais para o número de pontos que eu quero que tenha. Então, eu quero que tenha 34 pontos, então eu começo com 35 correntes. Se você tiver feito as suas bases ovais, né, que serão as laterais da bolsa, diferentes aqui da minha, você vai fazer correntes que dê mais ou menos aqui, ó, essa distância aqui, deixando uma parte aqui sem fazer, tá? Porque essa parte aqui depois nós vamos fazer de outra forma ali com outros pontos. Então, nós vamos começar aqui com as 35 correntes. Eu vou fazer aqui e eu volto para passarmos então para a próxima etapa. Eu já estou então aqui com as minhas 35 correntes.
E vou te pedir para marcar, então, a última correntinha aqui, a correntinha que tá mais próxima aqui da agulha, ó, que será, no caso, a correntinha número 35, a primeira logo depois da agulha. E vou fazer pontos baixos em todas as correntinhas, sempre usando a laçadinha de trás, tá? Eu vou começar na terceira correntinha, então, essa que está o marcador é a primeira, segunda, terceira, e usando, claro, as alcinhas de trás, tá? Todos os meus trabalhos em que eu trabalho começa com correntinha, eu já começo fazendo assim, usando as alcinhas de trás. Porque assim, eu tenho o mesmo acabamento, ó, que dá em cima dos pontos, eu também tenho aqui embaixo, ó. Porque a correntinha fica perfeitinha embaixo. Então, eu vou tecer pontos baixos aqui em todas as correntes. E quando chegar no final aqui, eu volto pra gente passar para a próxima etapa. Cheguei, então, aqui ao final da minha primeira carreira, né? Que é a carreira onde só tem pontos baixos. Eu vou virar o trabalho. Normalmente, pessoal, eu viro da direita para a esquerda, dessa forma, tá? E aí, aqui, eu vou fazer uma corrente. Vamos prestar atenção que agora é o ponto diferentinho lá desse trabalho, tá? Logo aqui junto do espacinho desse primeiro ponto aqui, que essa corrente representa, né, o primeiro ponto, eu vou puxar uma laçada, ó, por enquanto, e não vou fazer nada. No segundo espaço aqui do trabalho, eu vou puxar mais uma laçada, ó. No terceiro espaço, eu vou puxar mais uma laçada. E agora sim, eu vou laçar e fechar tudo isso, ó, puxar tudo isso. E faço uma corrente. Vou começar agora, novamente, mais uma sequência desse ponto. E aí, eu vou começar, ó, junto desse primeiro ponto aqui, ó, no caso, né, do último espacinho, onde eu fiz a última laçadinha, onde eu puxei a última laçada, ó. Então, eu puxo mais uma laçada aqui, puxo uma no próximo e puxo uma no próximo. Então, eu sempre vou trabalhar com 3 laçadas, tá? E depois eu faço uma corrente, ó. E lembrando sempre que a primeira começa junto de onde foi a última laçada do ponto anterior, tá? Então, eu estou sempre fazendo 3 laçadinhas. Eu vou fazer isso por toda essa carreira. 2 detalhes importantes. Você sempre lembrar de começar junto aqui do ponto anterior, né? No mesmo espacinho do ponto anterior. E depois que puxa aqui, ó, retirando todas as laçadas da agulha, você faz a última correntinha. É importante que seja a quantidade de pontos que você esteja fazendo, se você quiser fazer maior ou menor que a minha, é importante que seja números pares aqui de pontos, tá? Por causa da sequência de pontos que a gente tá fazendo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui em toda a minha carreira, tá? E volto pra gente passar, pra fazer o finalzinho aqui da carreira e passar para a próxima etapa. Cheguei aqui ao final, então, onde eu fiz meu último ponto, ó. E agora, aqui tem onde eu pedi para colocar o marcador, tá? Aquela correntinha lá no início do trabalho que eu pedi para marcar. Aqui nessa correntinha, eu vou fazer o último ponto dessa carreira. E eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Usei as 2 alcinhas da correntinha, lá do jeitinho que tava o meu marcador. Virei o meu trabalho e vou fazer a mesma coisa, ó. Faço a corrente e logo no início aqui, junto com o primeiro ponto, eu já começo a fazer o ponto. Nota que a laçada do meio dessas 3 que eu puxo, ela vai estar bem no meio daqueles 3 pontos, daquelas 3 laçadas da carreira anterior, bem na onde eu faço a correntinha lá para fechar tudo. Então, aqui, ó, quando eu fecho aqui e faço essa corrente, a laçada do meio desses 3 pontos aqui, ela vai estar nesse miolinho aqui, nessa alcinha aqui. Então, olha só,
puxo uma laçada junto do pezinho aqui da última que eu tinha feito, puxo mais uma aqui no meio daquelas 3 da carreira anterior, onde eu fechei a carreira anterior, e puxo mais uma laçada. Puxo tudo e faço uma corrente, fechando essa sequência de pontos. Começo de novo, ó, puxo uma laçada, 2, pegando lá no meio da carreira anterior, dessa sequência de pontos da carreira anterior, e puxo uma terceira laçada aqui, laço o fio e tiro todas as laçadas da agulha. E fecho o ponto, concluo o ponto fazendo a correntinha. Então, eu vou fazer isso até o final, vou mostrar um detalhe no final dessa carreira e depois todas as outras carreiras serão iguais a essas. Então, eu fiz a minha carreira toda, ó, cheguei aqui no final e agora eu tenho que fazer mais aquele ponto baixo do final. Então, eu fiz aqui, terminei o meu último ponto aqui, inclusive esqueci de fechar, ó, fechando ele. E agora eu tenho que fazer o ponto baixo. Aí, você consegue ver que aqui, ó, eu tenho essa laçadinha aqui, que é a laçadinha normal de ter atrás de todo o ponto baixo. Aqui eu tenho uma perninha, aqui é a laçadinha, aqui uma perninha, aqui outra perninha. E quando eu viro a peça aqui do outro lado, ó, eu tenho essa alcinha aqui e tenho uma outra alcinha aqui que tá meio repuxadinha lá pra trás, mas tem 2 alcinhas aqui. Eu vou usar essa perninha de fora e essa perninha aqui, que é a alcinha, que é essa alcinha aqui, ó, que tem atrás de todo ponto baixo. Então, olha só, eu vou enfiar a agulha aqui, ó, peguei essa perninha e peguei essa perninha. É aqui que eu vou enfiar a agulha para fazer o último ponto baixo, tá vendo? Então, olha só, vou fazer agora, tá? Peguei essa perninha, peguei essa perninha. E ponto baixo. Então, todas as carreiras vão dar assim, tá bom? Se você tiver girado a peça ao contrário, né, como eu falei, eu giro da direita para a esquerda, ele vai ficar dessa forma. Se você girar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ele já fica de outra forma, tá? Então, faça o possível para, ao chegar aqui no final, ó, girar o trabalho da mesma forma que eu, da direita para a esquerda. E aí, vai ficar igual ao meu aqui, tá? E aí, eu continuo a minha sequência, ó. Mesma coisa, junto do primeiro aqui, eu puxo uma laçada, no meio daquele lá da carreira anterior, eu puxo outra laçada, no da frente, eu puxo outra laçada. Tiro tudo e faço uma corrente. E aí, como vocês podem ver, ó, a junção de uma carreira com outra, ela vai dando uma espécie de uma florzinha aqui, um carocinho. Logo no início, não dá para ver muito bem, mas quando se formarem mais carreiras, vocês vão começar a perceber aí esses carocinhos. Mas atenção, essa florzinha, ela só vai se formar se você tiver conseguido encaixar o ponto da mesma forma que eu falei, tá? Tá vendo que aqui, ó, é o miolinho, é a corrente que a gente faz logo depois que fecha as 3 laçadas? Aqui tá aquela corrente, então eu vou deixar essa agulha aqui para você perceber. Quando eu vier aqui, ó, e puxar as 3 laçadas, ó, a laçada do meio, ela vem exatamente aqui nessa corrente, onde tá essa agulha aqui que eu coloquei só para exemplificar, tá? Posso tirar ela aqui, fechar as 3, puxar e tirar as laçadas e fechar novamente aqui o ponto com a corrente. Então, eu vou tecer isso aqui agora até o tamanho que eu quiser, a largura da minha bolsa, tá? Aqui nós estamos trabalhando a altura da bolsa, ó, aqui é a altura. E aqui, no sentido que nós estamos construindo, será a largura.
Então, a largura aqui vai ser de acordo com o seu desejo. Você pode querer fazer ela mais curtinha para ficar uma bagzinha, uma bolsinha de mão, menorzinha. Você pode fazer ela mais larguinha para ficar tipo uma baguete. É a sua escolha, tá? Eu vou tecendo aqui e depois eu passo as medidas que ficar a minha aqui. Eu não iria fazer troca de cor nesse trabalho, mas eu resolvi fazer, tá? E aí, se você quiser fazer também, você tem que prestar atenção, porque eu vou fazer 4 carreiras em outra cor agora. E aí, o lado que eu vou começar a fazer essas 4 carreiras, ele vai ficar sendo o lado avesso da sua peça, tá? Então, preste atenção aqui, ó, no início, qual lado que você quer que fique para frente, tá? Não importa se aqui se o ponto baixo aqui tá virado para frente ou se ele aqui, né, no caso aqui é o avesso dele, ó. Talvez você até prefira que o lado avesso fique para fora da peça, aí vai ser a sua escolha. Eu estou aqui na minha carreira de número 17 no meu trabalho, tá? Mas aí também a quantidade de carreiras pode ser que você queira mudar, ou se você não quiser fazer também troca de cores, não tem problema, você pode fazer tudo de uma cor só, tá ok? Eu vou usar essa cor aqui para dar um detalhe, que é um tie-dye, tá? É um tie-dye Marsala, também da mesma marca, Fio Bellis, Snake número 5, tá? E aí eu vou simplesmente começar a tecer com ele aqui, ó. Quando chego aqui no finalzinho da carreira, né? Eu fechei aqui o meu último ponto da carreira anterior, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar e deixar esse último ponto aqui aberto e vou começar vou fechar esse último ponto dessa carreira com a cor nova, tá? E agora eu já viro e começo a tecer com a cor nova. Nota que eu nem vou cortar o fio do novelo rosa não, porque depois eu vou continuar tecendo com ele normalmente. Vai ficar um fio aqui na lateral, mas a gente vai tecer pontos aqui nessa lateral e que a gente vai poder esconder isso, tá? Então eu virei, eu apenas fechei o ponto de baixo, né? Virei a peça e fiz a corrente e vou começar o ponto normalmente como eu já vinha fazendo. Puxo uma laçada junto do primeiro, no segundo que vai dar no meio dos 3 anteriores, né, da carreira anterior, e o terceira laçada, puxo fechando tudo e puxo fazendo uma corrente para fechar essa sequência de pontos. Então, eu vou repetir isso aqui por 4 carreiras e depois eu vou simplesmente fazer a mesma coisa, tá? Trocando a cor para a cor original aqui, que é o rosa antigo. Depois que eu defini, então, qual que vai ser meu lado avesso ou direito da peça, eu vou finalizar a última carreira agora com ponto baixo, tá? Eu já teci um tanto aqui, ó, que dá a largura que eu quero para essa minha bolsa, tá? Você pode tecer mais a quantidade que você quiser, porque aqui é a largura, tá? Então, você pode tecer a largura que quiser. E aí, aqui, ó, tá o lado avesso dos meus pontos baixos lá do início. Aqui tá o lado direito, tá vendo? Então, na hora de finalizar a carreira em ponto baixo, aqui é a última carreira, eu tenho que colocar os pontos baixos no mesmo lado, tá? Então, se aqui é o lado direito do ponto baixo, ó, eu vou começar a última carreira com pontos baixos bem aqui também, no mesmo sentido, tá vendo? Para ele ficar virado para o mesmo lado. Aqui, então, para finalizar, eu vou finalizar fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó, para cada ponto da carreira de base, que no caso é a carreira anterior, tá? Então, eu vou finalizar aqui e aí a gente vai passar para a próxima etapa. Cheguei aqui ao final, ó, e eu não vou cortar, porque eu vou começar a fazer pontos baixos aqui na lateral agora. Só que antes disso, eu vou dar acabamento nesses fios aqui da minha troca de cor. Esse fio rosa que eu não cortei, eu vou acabar cortando ele agora, eu deixei ele maiorzinho assim, porque eu quero amarrar ele, as pontas, nessas pontas aqui, para dar uma firmeza melhor. Então, eu vou cortar aqui
Por isso que eu deixei essa laçada larga aqui, eu poderia ter deixado junto aqui e tecer por cima. Mas como eu quero usar ele para ajudar a prender esse fio aqui, então eu deixei essa laçada maior, vou cortar aqui, amarrar um no outro e fazer o acabamento de esconder os fios e colar com isqueiro, como eu fiz também na parte oval. Então, olha só amarrei as pontas e agora eu vou esconder aqui dentro do trabalho por alguns pontos. Eu tenho que esconder isso de maneira que fique no lado que vai ser o meu avesso, tá? Como esse aqui vai ser o meu lado direito, eu vou esconder para este lado aqui, ó. Que é esse lado aqui que eu escolhi para ser o meu avesso. E fica bonito dos dois lados, tá? Assim também fica... Aqui dá um detalhe aqui, que é o detalhe da troca de cor. E aqui não, tá vendo? Aqui fica mais uniforme. Aí você que vai escolher qual lado que você vai querer deixar para fora. Eu vou deixar este lado para fora, então eu vou esconder os fios atrás do trabalho neste lado. Então, eu já arrematei aqui agora e eu vou passar para a próxima etapa, tá? Não tem quantidade certa de carreiras, é a quantidade que você quiser que seja a largura da sua bolsa. A minha aqui tá dando 28 carreiras, tá? Se você quiser fazer mais ou menos, aí fica a seu critério. Como eu falei, eu terminei a última carreira aqui em pontos baixos e eu não arrematei, eu não retirei o fio. Então, eu vou simplesmente, ó, virar o trabalho, eu vou fazer uma corrente e vou começar a tecer pontos baixos aqui pela lateral, tá? Vindo pela lateral de onde a gente estava tecendo agora, tá? Não tem o local certinho de colocar a agulha, de introduzir a agulha. É mais ali no feeling mesmo, onde você sentir que tá melhor. Eu normalmente uso as duas alcinhas, ó. Eu enfio a agulha no meio do pontinho. Então, acaba que fica duas alcinhas aqui na lateral, ó. E aí, normalmente, eu acabo fazendo também um ponto em cada carreira, né? Em cada lateral de cada carreira. Então, no caso, se na minha aqui tinha 28 carreiras, vai acabar dando 28 pontos aqui. Eu terminei aqui, então, a carreira de pontos baixos, ó, feitas na lateral agora do trabalho. E vou começar uma carreira que a gente chama no crochê de ponto barra, né? Que é uma carreira que inclui pontos em relevo, para dar aquele efeito de punho. Por isso que a gente chama de ponto barra. Então, é uma carreira onde vai um ponto baixo, um relevo, um ponto baixo, um relevo. E aí, eu vou dar início, então. Eu vou começar aqui, ó, fazendo uma corrente para representar meu primeiro ponto. E logo no primeiro aqui, ó, eu já vou fazer um ponto em relevo, tá? Então, eu dou uma laçada, abraço o ponto, tá vendo? Eu não entro normal aqui no local de fazer o ponto mesmo. Eu entro e abraço o ponto, ó. A minha agulha fica na horizontal, passando atrás do ponto. Puxo uma laçada e vou retirar tudo, porque eu vou fazer o ponto em relevo e em ponto meio alto, tá? Aí, eu vou pular esse primeiro espacinho aqui, ó, que tá bem próximo do ponto em relevo e vou fazer um ponto baixo no próximo, ó. Bem do ladinho dele aqui, eu vou fazer o ponto em relevo, ó. Ponto meio alto, tá? De novo, pulo esse espacinho aqui logo do lado do ponto relevo e no próximo eu faço um ponto baixo. E no ponto ao ladinho desse ponto baixo aqui, eu vou fazer o ponto em relevo. Então, eu vou repetir isso até o final da carreira, sendo que o último ponto aqui, ele tem que ser um ponto baixo. Então, lembra que eu falei que os meus pontos aqui iam dar 28 pontos? E deu mesmo, 28 pontos. Mas eu preciso que seja um número ímpar de pontos. E aí, eu tinha feito uma correntinha para virada. Eu vou usar ela também para fazer o ponto. E aí, vai dar certinho, tá? No seu caso, aí, se já tiver dado uma quantidade ímpar de pontos, não tem problema, tá?
Aí você já vai terminar a carreira com a quantidade certinha de pontos que precisa. E olha só, mesmo eu colocando um pontinho lá na correntinha que eu falei, no caso eu estaria aumentando um ponto na carreira, não dá problema, porque esse ponto em relevo, ele franze a peça, tá? Por isso que não dá problema. Então agora eu vou voltar uma carreira fazendo pontos baixos comuns, tá? Ponto baixo simples. Então eu faço a primeira correntinha aqui para representar um ponto, pulo o primeiro espacinho e começo no próximo espaço fazendo pontos baixos comuns. Então essa carreira aqui vai ser de ponto baixo comum. Então olha só, terminei a minha carreira de pontos baixos, o relevo tá para o outro lado, ó. Tá para esse lado aqui. Eu vou fazer a minha corrente e virar o trabalho. Pode fazer depois, não tem problema, tá? Às vezes eu costumo fazer antes. Então, fiz a minha corrente e virei o trabalho. E agora eu vou fazer pontos relevos, mas eu vou pegar o ponto relevo lá no ponto relevo da carreira de baixo, tá? Então, eu vou abraçar o relevo lá da carreira anterior. E por causa disso, eu vou fazer agora em ponto alto e não ponto meio alto como eu estava fazendo, tá bom? Porque ele vai gastar uma distância maior para chegar na carreira lá de baixo. Então, por isso agora eu vou fazer em ponto alto. E aí a mesma coisa, ó, lembra de pular um pontinho, tá? E faz lá, ó, no ponto da frente. E vai lá na carreira de baixo, abraçar o ponto da carreira de baixo. Fazendo o relevo agora em ponto alto. De novo, ó, pulo o primeiro espacinho aqui, vou no próximo, porque se eu não pular espaço, eu vou aumentando pontos, tá? Então, eu tenho que aumentar, eu tenho que pular o espaço. E aí, vai ficando assim, ó. Eu vou fazer isso por toda a carreira, até chegar aqui no finalzinho. Então, olha só, eu terminei aquela carreira e fiz mais duas, tá? Mais uma de ponto baixo voltando e mais uma com ponto relevo usando ponto altos, tá? Então, ficou assim aqui na borda, ó. 3 carreiras em pontos baixos e 3 carreiras com os pontos relevos, sendo que na primeira carreira nós usamos o ponto meio alto e nas outras duas nós usamos o ponto alto, tá? Então, a minha bolsa, ó, ela vai criando um formatinho arredondado mesmo, porque essa parte aqui em relevos, ela fecha um pouquinho a bolsa, tá? Por isso que é chamado de ponto punho, justamente porque ele tem essa função de afunilar, e aí quando é no punho aqui, né, fica tudo certo. E aqui, ó, eu estou já aqui no último ponto, onde eu vou cortar e dar o acabamento. E vou passar para o lado oposto a este, tá vendo? Deste lado aqui, que é a lateral dessa carreira aqui, onde a gente foi fazendo esse ponto diferente aqui. Então, desse lado aqui, eu vou introduzir o meu fio e vou começar a fazer a mesma coisa que eu fiz deste lado. Aqui no finalzinho, ó, para arrematar, eu cortei, né, a ponta, ainda tô com a laçadinha aqui, eu passo essa ponta dentro dessa laçada, puxo até apertar e depois eu escondo o fio, tá? De maneira que ele não fique dando relevo na peça e que o acabamento fique bem bonitinho aqui, tá? Se o nozinho ficar feio, desfaz e faça de novo até ele ficar mais bonitinho, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui e vou começar lá do outro lado. Quando você for começar aqui do outro lado, ó, você tem que prestar atenção no lado que está o relevo. Por quê? O ponto baixo, ele tem que ficar virado para o lado ao contrário do relevo. Então, se eu começar por aqui, quando eu virar para fazer a carreira de relevo, ela vai ficar errado, tá vendo? Ela vai ficar atrás. Então, eu tenho que começar com o meu ponto baixo, como se essa parte aqui tivesse do avesso, tá vendo? Nessa parte aqui virada do avesso. Então, eu vou fazer o ponto baixo nesse local aqui, e quando eu virar para fazer a carreira em relevo aqui, aí sim ela vai estar do mesmo lado dessa aqui que a gente já fez,
tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com a bolsa no lado avesso, introduzindo a minha agulha aqui no cantinho, para fazer, começar a carreira em pontos baixos. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Uma carreira aqui de pontos baixos, depois uma carreira de relevo com o ponto meio alto e depois mais 2 carreiras de pontos baixos com 2 carreiras de ponto relevo com o ponto alto, tá? Coloquei um pouquinho mais distante para a gente poder visualizar a peça mais completa, né? Então, aqui tá o meu lado avesso, ó, do ponto relevo. E aqui tá a minha primeira carreira em pontos baixos, tá? Eu vou terminar ela aqui, ó, vou fazer minha corrente e vou virar. E já vou começar a fazer a sequência de relevos da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? Então, nessa primeira carreira aqui, a gente faz ponto meio alto para ser o relevo, tá? Não esquece de pular o espacinho, porque senão você vai fazendo aumentos. E vamos fazer isso até o final. Aí, nas próximas, nós vamos fazer, então, uma em ponto baixo, uma em ponto relevo, mais uma em ponto baixo, mais uma em ponto relevo. Tá ok? Então, eu volto depois que já tiver terminado todo este processo para a gente costurar as partes. Então, olha só, terminei essa parte e aqui eu quero te dar algumas dicas, tá? Cuidado com as correntinhas de início, para elas não ficarem muito frouxas e um lado ficar mais frouxo que o outro. O meu ficou um pouquinho, tá vendo? Esse lado aqui, ele tá mais frouxinho do que esse aqui. Se ficar frouxo aqui, o que você pode fazer é também fazer os pontos baixos do final aqui, ó, um pouquinho mais largos, para eles acompanharem igualzinho aqui os do início. Ela vai afunilar assim mesmo, como eu falei, por causa do ponto em relevo aqui, que é o ponto barra, né? Então, essa etapa da bolsa, ela tá pronta. Aqui, você não precisa fazer lateral se você não quiser. Você já pode fechar ela aqui dos lados, ó, e tá pronta, tá? Não precisa fazer a lateral. Mas, como eu fiz a lateral, a minha intenção é que ela, ó, depois de costurada, ela se aproxime ao máximo aqui. Então, eu vou encaixar a minha lateral aqui e vou costurar de maneira que uma parte aqui, ó, vai praticamente se encontrar aqui. Ela vai fechar toda nessa lateral aqui que eu fiz, tá? Então, a ideia é essa. Não deve ficar assim distante aqui em cima. Então, se a sua 3 carreiras dessa ponto barra aqui que a gente fez ainda deixar longe, você pode fazer mais carreiras em ponto barra, tá? Ou se você vê que ultrapassou, que tá sendo demais, vai sobrar, ou você pode fechar um pouco, colocar essa parte e depois fechar aqui, ou você pode fazer menos carreiras até de ponto barra, de maneira que ela se encaixa aqui perfeitamente no final, tá? Não tem segredo aqui para costurar as laterais aqui. Você pode costurar com ponto baixo, ponto baixíssimo. Você pode só costurar alinhavando com uma agulha de tapeçaria e o fio. Eu vou fazer aqui pontos baixos, então eu vou... primeiro, eu vou posicionar tudo isso aqui, prendendo alguns marcadores, tá? De preferência, já coloque os 2 lados para que fique igual e não fique torto, tá? Porque se você pôr esse mais tortinho assim do que o outro lado, vai entortar a bolsa, tá? Mas como eu falei também, se você quiser, você não precisa colocar lateral. Você pode só costurar aqui do ladinho, que já dá um outro modelo de bolsa também, tá? Essa costura da lateral eu não vou mostrar, tá bom, gente? Porque é básico. Você vai encaixar aqui, coloca alguns prendedores aqui, ó, em alguns pontos estratégicos, prendendo uma parte na outra. E dos 2 lados, de preferência, como eu falei, para que fique igual. E vai fazendo pontos baixos aqui mesmo, tá?
Além da bolsa, eu vou ensinar a fazer a alça, tá? Então, a partir de agora, eu vou te ensinar a fazer a alça desta bolsa. Eu estou fazendo a alça de outra cor, mas o restante de linha rosa daria para eu fazer a alça da mesma cor e ainda daria para fazer aquela faixinha que eu fiz de outra cor, dava para fazer tudo da mesma cor, tá? Então, um novelo dá para fazer a bolsa completa, você não precisa ter dois. Para fazer essa alça, nós vamos começar aí a tecer correntinhas até o tamanho que você quiser que seja a sua alça, tá? E você vai acrescentar mais uns 10 centímetros, que é para fazer as viradas de cada lado para prender o mosquetão lá, tá? Se você não for prender o mosquetão, você pode prender a alça direto na bolsa, tá bom? Eu vou usar aqui a outra cor, que é a cor do detalhe que eu fiz na minha bolsa, tá? Eu sei que a cor às vezes fica um pouquinho difícil de ver, mas os pontos são os mesmos da bolsa, tá bom? Então, assim, é coisa básica que você já deve saber fazer. Então, eu vou fazer aqui o número de correntinhas, ele precisa ser número par, tá? É mais fácil se a gente fizer número par. Então, segue aí fazendo. No meu caso aqui, na verdade, as correntinhas, elas vão ficar com o número ímpar, ou seja, um número a mais daquilo que for meu necessário. Uma corrente a mais. Porque do jeito que eu faço, quando eu volto iniciando os pontos baixos, eu perco um ponto. Então, por isso que eu faço uma correntinha a mais. Então, vamos supor, se eu preciso de 20 correntes, 20 pontos, né? Eu sempre faço 21 correntes. Aí vai depender aí do jeito que você faz. O importante é que o número de pontos baixos depois fique número par, tá? Após você terminar aí de fazer as suas correntes, você vai marcar a última que caiu da agulha, tá? Vai voltar a partir da terceira. Então, essa aqui caiu da agulha 1, 2, 3, usando as alcinhas de trás, da mesma forma que eu fiz lá na bolsa, tá bom? E aí, eu vou tecer aqui primeiro uma carreira toda em ponto baixo. Então, primeiramente, eu vou completar aqui com uma carreira toda em ponto baixos aqui nas minhas correntes. Um detalhe, o meu aqui ficou com 53 correntinhas, eu vou ficar com 52 pontos, tá? Você não tem que fazer o mesmo tamanho que o meu. A minha alça vai ser curtinha para ser tipo uma alça de mão mesmo, tá? Terminei aqui toda a minha carreira em pontos baixos. Eu vou virar o trabalho agora e vou começar a fazer, aqui eu faço o primeiro a correntinha e vou fazer em 11 pontos aqui. No caso, o primeiro a correntinha conta um ponto. Se você quiser, olha só, vou te dar uma dica. Essa laçadinha aqui é a que tá no final. Eu vou laçar e vou pôr um marcador nela, tá? Porque quando eu voltar na carreira de cima, pode ser que eu não saiba aonde que é o último ponto. Então, eu ponho um marcador nela, ó, pegando as duas alcinhas, tá? E aí, eu vou fazer aqui 11 pontos em pontos baixíssimos, tá bom? Eu não vou fazer ponto baixo, eu vou fazer pontos baixíssimos. Então, esse meu primeiro vai contar como 1. O segundo, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um, né? 11 pontos. A partir daqui, eu vou começar a fazer o mesmo ponto que nós fizemos na bolsa, tá? Então, juntinho aqui da onde eu fiz o 11º, eu vou começar puxando uma laçada dentro do ponto normal, ó. No próximo eu puxo mais uma laçada, no próximo eu puxo mais uma laçada, laço e tiro todas as laçadas da agulha. Laço e fecho novamente, tá? E vou repetir isso
até faltar 11 pontos lá no final. Por quê? Lá no finalzinho, eu vou fazer essa mesma sequência aqui de pontos baixíssimos. Então, se você quiser, ó, esse aqui onde está o marcador, você já vai contar como o primeiro. E aí, você conta 11 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui você já coloca o marcador, tá? Então, você sabe que a partir deste marcador, você tem que começar a fazer pontos baixíssimos para ficar com a mesma quantidade do outro lado. Então, aqui eu vou dar sequência nos meus pontos até terminar essa carreira. Então, eu já cheguei aqui, ó, onde está o meu marcador. E aqui eu vou começar a fazer ponto baixíssimo de novo, tá? Pegando só a alcinha de trás, tá? A gente não trabalha o ponto baixíssimo na alcinha normal, não. A gente vai trabalhar usando só a alcinha de trás. O início aqui também foi assim, tá bom? Então, aqui eu vou fazer pontos baixíssimos até o final. Vou virar o trabalho e vou fazer de novo esses 11 pontos em pontos baixíssimos, tá? Se você quiser também, coloca um marcadorzinho aqui, ó, para você não errar o lugar aonde termina os 11 pontos, tá ok? Então, olha só, eu vou virar o trabalho agora e vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou dar uma laçadinha aqui, né, uma correntinha, que vai representar o meu primeiro ponto. E para não ter dúvida, eu vou colocar o meu marcador aqui nela, ó. Para que quando eu voltar na carreira de cima dessa, eu saiba aonde colocar o meu último ponto. Se eu não fizer isso, vai começar a perder ponto aqui no final, tá? Você pode correr esse risco. Então, coloca o marcador, não custa nada. Coloca uma linha se você não tiver marcador, uma linha de outra cor para marcar aqui e tudo certo. Então, ela já conta meu primeiro ponto. A partir do próximo, eu já começo aqui a contar o segundo ponto e vou até aqui onde eu coloquei o marcadorzinho para iniciar a sequência de pontos que a gente está fazendo. Fiz meus pontos baixíssimos aqui, ó, e aí lembra que o ponto, para ele coincidir, para ele dar certinho e dar aquele efeito de florzinha, ele tem que coincidir, a laçada do meio, ela tem que cair no meio do ponto anterior, tá? Então, você vai puxar a primeira laçada junto de onde você fez o ponto baixíssimo, o último ponto baixíssimo. A segunda laçada lá no meio, né, onde a gente faz aquela última laçada prendendo o ponto. E a próxima, lá no próximo espacinho lá para você puxar a laçada. Puxa e tira todas as laçadas da agulha, puxa e fecha, ou seja, a laçada do meio, ela tá ficando nesse meiozinho aqui, ó, tá? Que é o fechamento do ponto. E aí, aqui agora já deu sequência, eu já posso continuar toda essa carreira igualzinho eu fiz a de baixo. Vou terminar a sequência desse pontinho aqui e faço o finalzinho aqui com pontos baixíssimos. Cheguei aqui ao final, ó, e olha só como é que tá a minha alça. Agora, eu vou, né, já fiz o meu último ponto aqui, eu vou virar, vou dar uma correntinha e virar. E olha aqui como que já formou, não dá pra ver muito bem nessa cor, mas já formou aqueles carocinhos aqui, que eu chamo de florzinha. Cheguei aqui então ao final, ó, da minha terceira carreira, né, a segunda com esse pontinho aqui diferente. E agora, eu vou fazer a corrente, virar, voltar fazendo os pontos baixíssimos e ainda vou fazer mais uma carreira com este pontinho aqui, tá? Agora então que eu cheguei ao final da quarta carreira, né? A primeira carreira nós fizemos pontos baixos, né? Nas correntinhas. Depois a segunda carreira nós colocamos o mesmo ponto da bolsa. Na terceira carreira também, na quarta carreira também. Agora eu vou finalizar a última carreira com pontos baixos, tá? Então, eu vou virar, faço a minha corrente, viro o trabalho e faço aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Tá bom?
E aí, nós vamos ficar com as duas carreiras em pontos baixos viradas para o mesmo lado, ó. Aqui está o início da carreira em ponto baixo, o direito dela é para esse lado, o direito dessa última carreira também será para esse lado. Cheguei aqui ao final da carreira, então, e aqui está a nossa alça. Eu vou só finalizar aqui, dobrando essa parte para encaixar a nossa argola articulada, tá? Eu vou utilizar este lado aqui, ó, onde os pontinhos baixos ficam para o lado avesso, tá vendo? Como a frente da minha alça. Porque aqui fica o carocinho, né, a emendinha daquele outro ponto que forma uma florzinha, uma espécie de florzinha, ele ficou bem no meio aqui. Então, essa aqui será a frente da minha alça. Logo, eu vou dobrar essa parte aqui que eu vou costurar para trás, tá vendo? Então, aqui é a frente, eu vou dobrar ela para trás. E como eu termino no mesmo lado que eu começo, né, que tem o fio do começo do trabalho, não adianta muito deixar o fio do começo grande para usar ele para fechar. Você pode fechar com essa mesma linha que já tá aqui no trabalho, então você não corta ela, você utiliza ela para costurar. Eu vou simplesmente aqui, ó, ir buscando a linha e fazendo pontos baixíssimos, de maneira que eu prenda a parte de trás. Não tem lugar certo aqui para enfiar a agulha, tá? Você vai ir na intuição aí mesmo, fazendo os pontos baixíssimos. Se você quiser também pode costurar com alinhavando mesmo, né? Com a linha, com a própria linha. Então, vai fazendo isso aí e prende. E depois fica até um detalhezinho aqui, ó. E aí, é só ir e fazer do outro lado também, tá? Você dobra ele pro mesmo sentido que você dobrou esse lado, ó. E vem com a linha e faz os pontos baixíssimos aqui. Lembrando que desse lado aqui, ó, se você quiser que esse detalhe aqui fique igual, você precisa dobrar ele para trás e puxar o fio do novelo que você vai utilizar para fazer essa costura pela frente, tá? Para que desse mesmo detalhe aqui. Se você não quiser esse detalhe aqui, você pode fazer ele ao contrário aqui, tá? Você, em vez de costurar ele para cima, você costura ele para baixo. Mas eu acho que fica até bonitinho, fica um detalhe aqui, uma trancinha aqui. Eu fiz aqui uma alça pequenininha, para ser mesmo uma alça de mão, tá? A alça, ela vai ceder um pouquinho à medida que você for usando a bolsa e for pesando, ela vai ceder. Mas esse material, ele não cede tanto, tá? A não ser que você tenha feito pontos bem frouxos, ele vai ceder mais. Mas ele não cede tanto. Então, se você quiser uma alça maior, você tem que fazer mais correntinhas lá no início, tá? A minha, ó, ficou bem curtinha, bem tamanhozinho assim de alcinha de mão mesmo. Então, meninas, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Como eu te falei, ajuda este canal compartilhando, deixando seu like. Isso ajuda demais ao crescimento aqui do canal e que eu possa trazer sempre peças novas para vocês, tá bom? Se você gostou, dê o seu like aí. E vem acompanhar comigo os forros para bolsas lá no meu Instagram, _Natália Salgado. Não esquecem. Beijo!